espectadoras e espectadores da TV Boitempo. Tenho muito gosto de voltar ao vosso convívio neste dia 12 de Abril, o dia seguinte a um dos dias mais fatídicos para a liberdade de imprensa, para a liberdade dos meios de comunicação e para a transparência política no nosso tempo. Refiro-me naturalmente à prisão de Julian Assange e à possibilidade dele ser extraditado para os Estados Unidos. Estando a falar para um público brasileiro, não preciso de explicar como é que o direito e o sistema judicial são muitas vezes usados para, devido a manipulações as mais escabrosas possíveis, conseguir efeitos políticos concretos, por mais ilegais que sejam. A prisão ilegal do presidente Lula entra num paradigma de comportamento jurídico e judicial que agora, noutro contexto, aparece para a prisão de Julian Assange. Julian Assange não é um cidadão norte-americano, não é membro de uma organização Wikileaks que esteja sediada nos Estados Unidos, não cometeu nenhum crime nos Estados Unidos e, apesar de tudo, é pedida a extradição dos Estados Unidos e é por pressão dos Estados Unidos a que o governo do Equador vai cancelar o asilo que lhe tinha dado, como vai cancelar a cidadania equatoriana que tinha atribuído a Julian Assange. E o governo inglês entra na embaixada, que é um território de outro país, qual é a justificação legal é difícil de entender, para o prender e certamente o entregar às autoridades norte-americanas. Isto é um tropelo de todo o tamanho, quer ao direito interno inglês, quer ao direito interno equatoriano, ou ao norte-americano e, obviamente, ao direito internacional, ao direito de asilo. Nenhum presidente de nenhum país pode suspender o asilo desta forma, de uma maneira informal, sem o justificar, uma vez que estamos a trabalhar com tratados e convenções internacionais sobre o asilo que o Equador subscreveu. Portanto, em termos de legalidade, estamos mais uma vez a ver como a legalidade é uma fachada para se obterem resultados políticos que são da vontade das forças dominantes no sistema. E, mais uma vez, aqui a força dominante são os Estados Unidos. E, portanto, a prisão do Julian Assange, antes de mais, obviamente, ela mesma, ilegal e criminosa. É um atentado e é uma violação extraordinária dos direitos humanos do Julian Assange. Mas é muito mais do que isso. É uma tentativa de intimidar os jornalistas de todo o mundo e os jornais de todo o mundo e os meios de comunicação a não publicarem materiais que tornam transparentes as relações de poder que existem no nosso mundo e que, como sabem, não têm nada a ver com democracia, têm a ver apenas com as lutas de poder, com a pilhagem de recursos, com o enriquecimento ilegal das grandes empresas multinacionais e dos Estados ao seu serviço. É isso que está verdadeiramente em causa. E, obviamente, a Wikileaks fez um trabalho extraordinário no sentido de tornar o governo dos países mais transparente. Em vários países, de várias orientações políticas. Obviamente que também Chelsea Manning, foi ela que, em 2009, veio a revelar todas as atrocidades dos soldados americanos no Iraque, chamados Pentagon Papers, que mostraram efetivamente como é que os soldados matavam impunemente, no meio de risadas, crianças e civis desarmados no Iraque, para além de outras atrocidades absolutamente repugnantes, com torturas e que violam de uma maneira grotesca os direitos humanos e qualquer padrão civilizatório. Foi também as Wikileaks que, obviamente, permitiram conhecer melhor todas as artimanhas que estiveram por detrás dessa saída artificial do Brexit, do caso do Reino Unido. Foram elas também que deram conta da espionagem que se fazia na Petrobras e também aos telefonemas da Presidente Dilma Rousseff
e da primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha, ou seja, a países que estavam na mira dos interesses do Império dos Estados Unidos. E, portanto, é evidente que os Wikileaks mostraram uma independência que nenhum meio de comunicação hegemónico tem. E é por isso também que o mesmo Wikileaks mostrou os e-mails da Hillary Clinton, que não só a transformaram na principal responsável da invasão e da destruição da Líbia, como estamos a ver, como também de todas as manipulações que foram feitas para que fosse ela a candidata nas primárias do Partido Democrático em 2016 e não o Bernie Sanders. E, portanto, a transparência destes tempos, todos aqueles dados que nós pudemos de desmascarar o poder, mostrar as verdadeiras causas que estão por detrás das decisões, a Wikileaks esteve lá sempre. E por trás da Wikileaks, o Julian Assange. Obviamente que vão tentar fazer uma relação entre ele e a Chelsea Manning, quando ela não existe, não está demonstrada de maneira nenhuma, foi ela que teve acesso a esses documentos e depois os passou. Mas, de todo modo, mostra que há, obviamente, uma grande tentativa de intimidar. E isso é fundamental ver-se neste momento. Ver-se, sobretudo, porque, afinal, quem publicou os materiais não foi propriamente a Wikileaks. Se fosse só a Wikileaks, nós não teríamos, se calhar, acesso a eles. Esses materiais foram depois publicados em jornais de referência em todo o mundo. E nos Estados Unidos, o New York Times, o Washington Post, e na Inglaterra, o Guardian. Porquê é que não foram estes meios de comunicação os que foram acusados? Foram eles que publicaram os materiais. Não foi propriamente a Wikileaks. Receberam-nos e publicaram-nos. Mas não, realmente toda a força punitiva se descarregou sobre o Assange, não sobre os meios de comunicação, que, aliás, depois de terem publicado o material que a Wikileaks lhes tinha transmitido e oferecido, começaram a fazer propaganda contra o próprio Assange e, portanto, a defender que ele devia ser efetivamente preso, o que mostra a hipocrisia como os meios de comunicação oligopólicos hoje têm da informação que lhes chega. Um jornalista honesto, um jornalista investigativo, um jornalista que procura fazer jornalismo de profundidade, está neste momento certamente a ser coartado, intimidado, para não avançar para além daquilo que a liberdade autorizada permite. Isso é que é a notícia desastrosa que nós estamos a assistir a este homem, que, tal como o presidente Lula, está vítima de uma perseguição injusta e, tal como o presidente Lula, merecia, obviamente, o Prémio Nobel da Paz. Este homem, quer um, quer outro, daqui a 50 anos, continuarão a ser falados. E continuam a ser falados como os grandes arautos, cada um no seu campo, de uma melhoria, de uma dignidade maior das pessoas, de uma maior transparência, digamos assim, nas relações internacionais e no poder, no caso do Assange, e numa sociedade um pouquinho menos desigual e com algum bem-estar para a grande massa da população, no caso do presidente Lula. Fizeram, no entanto, contra os interesses do Império, contra o interesse das elites locais e agora pagam, obviamente, um preço muito forte e esse preço que se vai desabar neste momento sobre Julian Assange pode ser um preço pesadíssimo, eventualmente, de uma prisão perpétua, se não for algo pior, para além do sofrimento a que vai ser sujeito um homem que está, obviamente, debilitado fisicamente. Toda a solidariedade, todo o apoio internacional deve ser acionado em favor de Julian Assange. E aqui deixo a minha mensagem a todos os meus espectadores, ouvintes, leitores da minha coluna na TV Boitempo.